Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aí para quem tá entrando. Vocês estão ouvindo direitinho aí? Boa tarde, Sussu. Vocês vão ter um pouquinho de paciência comigo, porque é a primeira vez que eu faço aqui a live, viu? Vamos construir juntos. Esperando aqui todo mundo entrar nessa tarde de sol maravilhosa, né? Tarde de sol depois de uma noite de chuva. Se eu consigo deixar esse aqui. Boa tarde a todos, né? A gente da Universidade Sem Fronteiras tem tentado manter um calendário de lives sempre com informações positivas, produtivas, né? Que eu acho que é o que todo mundo busca nesse período de isolamento, né? Tá podendo se informar da melhor maneira possível. E aí a gente vem nesse sentido buscar trazer sempre informações relevantes, né? E hoje a gente vai ter esse bate-papo bem interessante com a Camila. Vou botar aqui. Já acabou. Pronto. Oi, Camila. Olá, Tudo bom, Maria querida? Cecília. Tudo bom? Boa tarde a todos. Deixa eu só ajustar aqui. Meu vídeo tá Ah, ok aí? tá ótimo, tá ótimo. Tá com uma luz maravilhosa. Ah, então pronto, maravilha. Aqui pausou um pouquinho aqui para minha imagem. Tô só ajustando aqui. Tá ok. Tá tudo certo. É um prazer estar aqui com você, dividindo essa live. Tá todo mundo me escutando aí bem também? Tá Quem tá super bem. chegando aí? Eu tô conseguindo Maravilha. som. Pronto. Só um pouquinho a imagem para mim, mas eu acho que daqui a pouco ela já fica ok. Enquanto isso, é o pessoal tá entrando. Pronto, eu vou solicitar novamente, tá, Maria Cecília? Que Tá o ok. vídeo aqui. Travou, né, Beleza. Camila? Isso, vou solicitar aqui novamente. Tá joia. Pessoal, enquanto a Camila volta, eu estava falando, né, que a Universidade Sem Fronteiras está com esse projeto, né, que iniciou agora na pandemia, da gente estar trazendo sempre informações pertinentes, de qualidade, para todo o nosso público, né? Seja ele nosso aluno, seja nosso colaborador, seja nosso parceiro e as pessoas que na realidade admiram ou acompanham o nosso trabalho também, né? Já tivemos a live com o Dr. Mourão, né? Falando das emoções em tempos de crise. E essa hoje a gente resolveu fazer porque realmente nós estamos sendo cheios de informação, a informação chega mais rápido aí às nossas redes, né? E aí a gente achou que esse assunto poderia ser bem pertinente, interessante para esse momento, fazer essa reflexão, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo. Agora sim, Camila. Pronto, Agora voltei, agora acho que deu certo. deu sim. Estamos Mas todos reféns um pouco da tecnologia, né? Agora. faz parte, né, desse novo momento. É. Todo mundo ouvindo bem, tá todo mundo conseguindo ver bem? Pronto, ó, a gente tem o pessoal dizendo aqui que tá ótimo. O pessoal que já tá entrando aqui na sala. Elizabeth, Larissa, Perfeito. Francisca. Quero dar Maravilha. as boas-vindas, né, nessa tarde de sol maravilhosa. Verdade.
aí, Camila, eu estava dividindo com eles esse nosso projeto, né, de fazer as lives. Geralmente elas acontecem, a gente já vai estar com um calendário fixo de 15 em 15 dias, sempre com assuntos relevantes e que possam trazer um conhecimento a mais, a elucidar qualquer tipo de dúvida que a gente possa ter. Então, fica aí, na realidade, o convite a vocês participarem, também nos ajudarem a divulgar esse projeto novo que nasceu nesse período aí da pandemia, né? Bem no meio Isso. do caos nascem coisas boas também, né? Podem surgir. Isso, e dos benefícios aí da tecnologia é permitir, né, que a gente possa ter momentos como esse para compartilhar informação, compartilhar momentos, né, e que mesmo cada um na sua casa, né, a gente continue aí se vendo e se comunicando, né? É. E aí, assim, a gente está vendo que as pessoas estão entrando, mas a gente tem um limite de 1 hora, né? Então, e o assunto é bem interessante. Eu vou só fazer uma breve apresentação, né? Meu nome é Maria Cecília, para quem não me conhece, eu sou diretora administrativa da Universidade Sem Fronteiras e a gente está tendo uma repercussão muito interessante nesse período de se reinventar. E a minha formação de base é direito, mas eu falei em se reinventar porque a Camila tem uma pitada bem interessante nesse momento, que foram as pessoas que mais nos instigou, né, a dar esse passo à frente, né, no sentido da gente conseguir pensar fora da caixa. Gente, não é fácil. Pensar fora da caixa é difícil, é desafiador, e a Camila veio agregar. A Camila, ela vai poder se apresentar melhor, mas ela é nossa parceira, ela é assessora da Universidade Sem Fronteiras, através da empresa Impulsione, e ela é jornalista. Então, eu acho que a gente está aqui, Camila, hoje para fazer um bate-papo, né? Se apresente que é melhor. Pronto, exatamente. A gente está aqui para bater um papo, né, e colaborar aí com o que a gente puder, nosso conhecimento, nossas experiências. Como a Maria Cecília falou, eu sou jornalista, sou sócia diretora da Impulsione Comunicação, né? Sou eu e mais 2 sócios, a Isabela Porcari e o Tiago Arcoverde. E juntos estamos à frente aí dessa agência que ela é múltipla e ela é entusiasta e ela é parceira, e por isso a Maria Cecília pontuou isso. A gente está numa parceria muito feliz com a Unisp, nós fazemos o trabalho de assessoria de imprensa e sempre estivemos muito perto, mas nesse momento, né, de pandemia a gente se aproximou ainda mais e conseguiu mostrar alguns caminhos e conseguiu mostrar que a universidade é realmente sem fronteiras, né? E que a gente tem um mundo aí para alcançar através do belo trabalho aí, que uma bagagem de mais de 30 anos de estudo e de experiência, e que agora pode ser compartilhada aí para o mundo através desse universo online, né? E é isso, é um prazer estar aqui e colaborar, falar um pouquinho mais aí desse tema sobre as fake news, né? E que impactos elas têm tido, principalmente nesse momento aí de pandemia, nas nossas vidas, né? E aí a gente vem, Camila, com a primeira reflexão que eu acho que muita gente se pergunta. Todo mundo ouviu falar fake news, fake news, fake news. Mas o que é realmente fake news, né? Como foi que surgiu esse termo e o que é que ele de fato significa, né? Eu acho que a gente poderia começar por aí. O que é que você acha? Não, com certeza, até para a gente esclarecer um pouco, né? A gente, falando assim, um contexto geral, né? Muito, né? Antigamente a gente se informava, né? Aqui no meu caso, meus avós, enfim, eles se informavam por meio do rádio, dos jornais, né? Na década de 60 aí, com a chegada da TV, com a TV, mas com a chegada da internet, dessa transformação digital, as notícias passaram a chegar de forma muito mais rápida, né? Hoje a gente não espera mais o Jornal Nacional para saber a notícia, a gente já recebe aqui no online, no nosso smartphone, na nossa tela do computador, no tablet. Então, assim, quando chega no jornal, a notícia já vai vir com
com a mais, né? Com o comentário, com a opinião do especialista, a notícia mais aprofundada, né? Mas hoje a gente sabe a notícia em primeira mão no ambiente online, né? Então, assim, isso é muito bom pela celeridade, a gente fica mais informado mais rápido dos acontecimentos. Por outro lado, a gente tem sim alguns prejuízos. Um deles, às vezes, é o processo de checagem, nem sempre a notícia chega completa, isso acontece, né? A gente sabe, quem trabalha em veículo de comunicação sabe. Mas também tem, com essa transformação digital, o surgimento de muitas plataformas, sistemas, ferramentas, também existem as pessoas que usam para o lado realmente ruim. Né? Então, assim, com essa transformação digital chegou sim também sistemas e plataformas de disparos de notícias falsas, né? Que são chamadas as fake news. Então, isso já acontece há algum tempo, mas assim, se popularizou, as pessoas passaram a conhecer mais depois das polêmicas envolvendo as eleições de 2016 do Donald Trump, né? Ah, Então, aí teve toda uma polêmica, enfim, as fake news passaram a ser mais popularizadas, mas elas já existiam, né? Então, assim, quem tem o eu WhatsApp, acho quem que não ela recebeu fake news, né? é, eu acho que ela sempre existiu, né? Porque assim, não nesse cunho da notícia informativa, mas aquela fofoca, aquela mídia que às vezes a gente ouvia, né? Mídia marrom, ela sempre existiu. O certo é que Uhum. com o advento da internet, das redes sociais, eu acho que tomou uma proporção que nunca ninguém imaginou que fosse tomar. Então, assim, às vezes, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo também é comum, mas às vezes eu recebo aquela mesma notícia 3, 4 vezes de outras pessoas ou de outros grupos, e muitas vezes aquela notícia não é verdadeira, né? Porque pelo próprio nome, fake news é notícia falsa. Eu tenho até Isso. uma professora minha que disse: esse nome está errado, porque se é falso não é notícia, a notícia não pode ser falsa. E tem uma polêmica também em torno disso, né? Mas o certo é que essas notícias, elas fazem parte do nosso cotidiano hoje, né, Camila? Isso, e o grande peso que se dá às fake news hoje é justamente pelo alcance. Quando eu digo que há 50, 60 anos atrás a gente se informava pelo jornal na TV, a gente se informava pelo jornal impresso, nesses veículos tradicionais, veículos de jornalismo profissional, existe um cuidado com a notícia, existe o processo de checagem, existe o ouvir a fonte oficial, né? E quando a gente, e quando a gente chega para o online, para o digital, as fake news elas chegam, as notícias elas são muitas vezes inventadas, né? Elas vêm por meio de um veículo de imprensa, o que faz com que as pessoas acreditem que existe esse veículo, porque assim, há 30, 20, 30 anos atrás existiam ali os veículos de comunicação, mas não existiam tantos como existem hoje, né? O ambiente online permite uma ampliação desses veículos de comunicação, mas também permitiu com que se criassem supostos veículos de comunicação, porque são supostos, eles são criados, feitos, fabricados somente para disparar notícias falsas. Eles até enganam colocando ali uma notícia, outra que saiu, mas o grande objetivo é ser um disparador de notícia falsa, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque, assim, esse tipo de notícia, ela parece verdadeira, ela tem lá o título, abre ali a notícia, mas assim, normalmente ela é bem apelativa, né, para você tentar identificar essas fake news, elas são notícias falsas, normalmente com um título bem apelativo, né, mas se você fosse aprofundar e for fazer, você mais na frente a gente pode até falar sobre isso, esse processo de checagem, de busca. Se você for jogar Exato. essa notícia no buscador como o Google, você vai ver que aquilo ali pode estar claramente para você que não é uma notícia verdadeira. Então, assim, é preciso ter muito cuidado com o que chega, né? Assim, de informação e de veículos desconhecidos, né? É. Assim, E isso que você falou é super importante para que a frise bem para as pessoas que estão aqui com a gente nesse bate-papo hoje. Muitas vezes a fake news, ela é uma mentira, mas cheio de meias verdades. E isso atrai e dá como se fosse uma falsa veracidade àquela notícia, né? Então ela é uma mentira com pequenas verdades, né? Como se fosse ornando aquela mentira e que muitas vezes passa despercebida. E que eu estava pesquisando isso por conta da live, foi feito um estudo no MIT, né, que é Massachusetts, né, Instituto da Tecnologia dos Estados Unidos, e tem uma pesquisa lá que diz
que uma fake news ela tem 70% de chance a mais do que uma notícia verdadeira de ser compartilhada, justamente porque ela tem esse apelo, né? Esse apelo do impacto que muitas vezes quando a gente recebe a gente fica. Mas também é importante dizer que essa fake news não é só no âmbito da política, ela também é no âmbito, como ela surgiu assim mais recentemente, eclodiu com as eleições do Trump nos Estados Unidos, mas ela também está na saúde, a gente está vivendo isso agora. Né? Quantas pessoas não receberam a notícia falsa de que se você gargarizasse a substância com vinagre quente, você se livraria do coronavírus, né? Então, ela atinge a saúde, ela atinge a segurança, né? Com falsos arrastões, com uma série de situações para provocar um pânico, e ela está realmente em quase todos os setores da nossa vida, da nossa sociedade. E será que a gente poderia elencar um ranking, Camila? O que foi que teve, o que mais bombou, como a turma jovem fala, de fake news nesse período de pandemia? Existe, assim, um ranking, uma pesquisa nesse sentido? Pronto. Na verdade, existem, foram muitas fake news, por exemplo, nesse período de pandemia de coronavírus, o coronavírus chegou para o mundo inteiro de forma surpreendente, né? Surpreendeu todo mundo até hoje os médicos estão estudando os melhores protocolos para cuidar do paciente que tem coronavírus. Então, como é algo muito novo, a quantidade de fake news, né, de desinformação que surgiu nesse período foi gigantesca, assim, a gente pode dizer em proporções. Então, assim, para a gente até elencar um ranking é difícil, mas a gente tem, sim, várias fake news que foram pontuadas nesse período. Até pegando aqui algumas, como você falou, essa do gargarejo, né? Como também fake news dizendo que remédio para piolho curava quem estava com coronavírus, né? Ou então, assim, são coisas assim, todo mundo em busca. Óleo consagrado foi descoberto, não sei aonde, que vai tratar a doença, o coronavírus. As máscaras que estão vindo lá da China já estão vindo todas contaminadas, né? Foram, né, fake news que se espalharam em grandes proporções aqui, né? Coronavírus fica vivo no organismo por 9 dias. Então, assim, os médicos, né, todos os estudiosos, os pesquisadores, estão aí tentando entender ainda o coronavírus, estudando, buscando a vacina, mas enquanto isso, né, enquanto isso não acontece, esses disparadores de notícias falsas estão aí jogando à torta e à direito notícias, enfim, fundadas, né, e com suposições, e as pessoas que estão naquela ansiedade, né, poxa, vão descobrir a cura, poxa, vai ter o remédio que vai curar, remédio A, remédio B, remédio C, elas tendem naquele momento que receber aquela notícia, elas estão esperando tanto, né, a gente está passando em um 2020 tão complexo, tão cheio de notícias ruins, né, que assim, no momento em que aparece uma notícia cura, uma notícia descobriu a dor, as pessoas já, meu Deus, se enchem de esperança na mesma hora, muitas vezes compartilham ali com os grupos de família, amigos, sem nem parar, não, pera ainda, será que é mesmo? Deixa eu ver que veículo é esse, deixa eu ler a notícia toda, qual é a fonte oficial, né? Isso que você está falando é importantíssimo, porque é um momento único de toda a humanidade. E tudo é muito novo. As pessoas estão estudando e estão tendo quase que entendendo as respostas. Então, não é que aquele remédio que inicialmente uma pesquisa bem, agora ele não faz mais e que ele nunca fez. É porque as pesquisas vão avançando e vai vendo que não era bem assim, né? Existe muita coisa que ainda estão sendo, e a ciência ela precisa de um tempo para que realmente ela se comprove. Existem realmente estudos, não com piolho, esse do piolho eu não conhecia não, mas eu sei que vermífugo, né, o amanita, enfim, já existem comprovações de que pode sim ter algum tipo de eficácia, já se fala em alguns tipos de corticoide, enfim, já foi falado tanta coisa, né? Mas o que eu acho que é muito importante nesse momento é você ter um distanciamento daquela notícia e que aquilo também não te consuma, porque o que acontece muitas vezes é de maneira criminosa e que mexa com aquela saúde, inclusive, psicológica da pessoa.
E isso é muito ruim, porque é importante que a gente falar que a informação é diferente da minha opinião, né? E isso é um divisor de águas quando a gente fala da fake news. Então, ela tem que ser carregada de verdade, ela tem que ter uma fonte, ela tem que ter uma veracidade. Não porque ela precise ser o outro, mas porque ela tem que ser de minha opinião. A minha opinião eu tenho que expressá-la, mas eu tenho que deixar claro que sou eu que estou expressando a minha opinião sobre, que é diferente da informação. Muitas vezes as pessoas confundem essas duas coisas e ficam repassando uma mentira como se fosse verdade, quando não é informação, mas é minha opinião. Então, eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro, né? Porque isso é que ocasiona uma série de impactos que a gente está vendo hoje na nossa sociedade, essa polarização, esses nervos à flor da pele, né? É, é, tem gente que tem raiva, tira a máscara com ódio, coisa que na realidade vai fazer bem a ele próprio, né? Então, como é que você vê isso? É que essa fake news no comportamento, inclusive, das pessoas. Oi, Maria Cecília, falhou teu finalzinho aí para mim, pode repetir. Posso sim. Como é que você identifica essa enxurrada de notícias no comportamento, inclusive, das pessoas? Como está sendo a reatividade das pessoas diante de tantas notícias? Eu acho que às vezes a gente está vivendo uma pandemia de informações, sabe? Eu às Exatamente. vezes comento com a equipe da Universidade Sem Fronteiras, o professor Ricardo, que também está aqui com a gente. Eu às vezes digo, Ricardo, parece que as pessoas estão morando dentro do WhatsApp, né? Elas dormem É, aqui dentro. a gente é Como você vê bombardeado. isso? Exatamente. A gente é bombardeado de informação o tempo inteiro, né? Nas redes sociais, no WhatsApp, nessas plataformas online. Então, assim, é preciso que a gente haja com muita responsabilidade sobre tudo aquilo que a gente recebe e principalmente o que a gente compartilha, né? Então, assim, é preciso que as pessoas entendam que elas têm que ter muito cuidado com isso. Assim, nesse período de pandemia, eu vi realmente pessoas ficarem com a saúde mental comprometida mesmo, apavorada com notícias, sem saber se aquilo ali era realmente verdade ou não, mas já tomou como verdade. Outra questão super importante nesse período, e que eu vi que aconteceu, a questão das notícias relacionadas a medicamentos, né? Isso é gravíssimo, né? A partir do momento que começam a compartilhar notícias de que medicamento A faz efeito, medicamento B faz outro efeito, ou tá? Gente, isso é muito grave, porque depende do organismo de cada um. Quem receita remédio é médico. Eu cheguei a receber no WhatsApp uma prescrição médica. Se eu pegasse coronavírus, eu tinha que fazer aquele passo a passo ali, né? Recebi no WhatsApp. Isso é perigosíssimo, né? Então, assim, recebi notícias dizendo, olha, pronto, agora você tem que tomar isso para o coronavírus, nos primeiros sintomas, depois de tantos sintomas você toma aquilo. Gente, cada pessoa, cada indivíduo é único, né? Então, assim, tem os problemas pré-existentes, tem que ser analisado pelo médico. Então, assim, faço até um apelo aqui para que não compartilhe esse tipo de notícia, né? Então eu vejo demais em grupos notícias e mensagens de WhatsApp falando sobre isso, sobre o uso de medicamentos e tomando aquilo, né, como indicação. Até no meu grupo do meu condomínio tinha lá gente indicando para tomar remédio e eu, na mesma hora, intervi, falei, gente, isso não pode, isso é errado, cada pessoa é única, de onde veio essa informação, que médico falou isso, como é que é isso? Ah, não, porque eu tenho que correr na farmácia para garantir esse remédio, porque se acabar, ó a mentalidade, aí acaba para quem realmente precisa, né? E eu vou te dizer, eu vou até dar um testemunho aqui, porque eu tenho doença autoimune, né? Eu tenho lúpus e eu faço uso contínuo há pelo menos 7 anos da hidroxicloroquina.
E foi uma loucura, porque assim, eu faço uso desse remédio para a saúde. E chegou um momento em que eu não tinha mais. Então, assim, realmente a farmacêutica que me conhece há algum tempo, que é a farmácia, falou assim, Dona Cecília, eu tô com vontade. E mal sabe o problema que esse remédio vai fazer. Né? Então, é um testemunho que eu deixo que isso é real. Então, gente, vamos ter. E aí, nesse momento, eu acho que é importante como é que a gente consegue uma notícia falsa, uma fake news. E se eu estou na dúvida, aquilo é fake ou não? Onde é que eu posso checar? O que é que eu posso fazer? Pronto. Em função, assim, até do grande impacto, aqui, antes até de responder, Maria Cecília, deu uma travadinha aí, mas eu acho que voltou, né? Gente, até nos comuniquem aqui nos comentários, caso, né, a Maria Cecília trave ou eu trave aqui, dê algum problema, algum ruído aqui na comunicação na live, vocês avisam aqui pelos comentários, tá? Bom, assim, com relação às fake news, né, que é um problema global, assim, e as consequências realmente são profundas e desastrosas, né? Vamos dizer assim, existe todo um movimento, né, para se tentar controlar isso ou minimizar essas fake news e realmente punir quem está fazendo isso, né? Porque isso aí é crime, né? Então, assim, para que passe a ser crime, existe também já um projeto de lei que está tramitando no fazer com que as plataformas também dessas redes possam atuar aí de forma mais firme para evitar esse tipo de fake news, né? Da disseminação dessas fake news. Mas, assim, falando, antes da gente falar um pouco desse movimento, falando até de como identificar, né? Não é fácil, certo? A gente tem até pesquisas aqui que falam, né, que 1 em cada 7 brasileiros, agora nesse período de pandemia, né, foi feita essa pesquisa, 1 em cada 7 brasileiros acreditou em pelo menos uma fake news sobre a pandemia, um número altíssimo, né? Então, assim, as pessoas realmente têm dificuldade, em algum momento podem sim acreditar numa fake news, mas a grande diferença também é como recebe essa notícia e o ato de compartilhar, né? Mas, assim, para a gente ajudar aqui com que as pessoas que estão aqui nos acompanhando possam identificar melhor, né, e tentar filtrar essas notícias, né? É super importante que, primeiro, não leia apenas o título, né? O título ele vai ser chamativo, apelativo, vai ter aquele poder já de persuasão. Então, assim, não pare no título, embora ele pareça extremamente atrativo, né? Porque, poxa, descobriu a cura do coronavírus. Pá, descobriu a cura, já vou repassar, compartilhar. Não. Né? Espera, vamos ler aqui. Qual é esse veículo, né? Qual é esse site? Qual é esse veículo de comunicação? Vamos buscar sobre ele. Existe o Google, o maior buscador, né? Enfim, aí à nossa disposição. Então, assim, não leia apenas o título. Veja a matéria. Leia se tem realmente fontes oficiais. A questão de que as notícias falsas, elas inventam, né, falas de órgãos oficiais também, né? Existe, infelizmente, isso. Mas você precisa ler a notícia até o fim, você precisa buscar um resumo, faça o resumo daquela notícia, a principal informação, e jogue no buscador do Google, ver se ela aparece em outros sites de notícia. Normalmente, quando a notícia ela é oficial, ela é vem aquela informação de algum órgão responsável, de alguma instituição, ela está normalmente em vários veículos de comunicação, e principalmente esses mais conhecidos, né? Então, assim, para a gente até aquele cuidado, assim, a forma mais fácil é você buscar se aquela notícia ela também está nesses veículos de comunicação, esses mais conhecidos pela gente, os grandes portais, realmente uma equipe de jornalistas por trás, uma equipe de checagem, de apuração. Se aquela notícia você jogou no Google, apareceu só nesse site, em mais nenhum, daqui a pouco você pesquisa de novo, apareceu só lá de novo, há grandes chances dela ser uma mentira, né? Então, assim, é importante fazer essa busca, né? Se for um áudio, se você receber um áudio aqui de uma informação, filtre aí o principal dessa informação, joga lá no Google para ver se aquela notícia saiu em mais algum lugar, né? Então, assim, hoje um meio mais rápido para você tentar apurar se aquela notícia é verdade ou não
É o buscador do Google, né? Assim, é você tá ali É, e buscar. E se você tem dúvida, até que você não tenha certeza, né, de que aquela notícia é verdadeira, não passe para frente, né? Não passe para frente até você ter certeza realmente de que a notícia é verdadeira, porque é, senão outras pessoas podem ser, né, enganadas, né? e assim, hoje em dia a gente tem o WhatsApp que ele dispara muito rápido, e são pessoas que são da nossa rede e que confiam na gente. Muitas vezes a gente passa a notícia para frente, achando que está fazendo uma grande coisa e está contribuindo para espalhar aquela notícia. É importante falar também, Camila, o professor Ricardo aqui colocou, ele está aqui na nossa live, que o Ministério da Saúde ele tem realmente um filtro de detectar fake news. Inclusive, vendo isso esses dias, para você ter uma ideia o quão sério é fake news nesse período em que nós estamos vivendo. 80% do conteúdo que sendo elencado lá no Ministério da Saúde como pesquisa sobre se é verdadeiro ou falso, é sobre Covid, é sobre a coronavírus e é falso. Então é muita informação, é muita coisa que está sendo veiculada e que não está gerando nada, nem conteúdo e só pânico, né? Antes de dizer que o Google é centro de todas as informações que circulam na internet. E o Google já é muita coisa. Então, você imagina o tanto de informação que nos circula e que não é regulado, e que não é checado, né? Porque o Google, ele é regulado. Já houveram alguns problemas, né, que a gente sabe, de vazamento também de Facebook, de e-mail, mas existe uma regulação. Imagine essas outras informações que elas não são reguladas, né? E que elas estão aí para quem quiser ver e ouvir sem nenhum tipo de checagem. Eu vi também ontem, eu estava pesquisando para ver se realmente elas funcionavam. Tem a agência Lupa, né? Que eu acho que é da Folha de São Paulo, que é bem Isso, interessante, né? Para algumas isso. pessoas que estão perguntando aqui onde é que podem checar aqui no chat. E aí tem essa agência Lupa, que eu acho que eu vi ontem e pesquisei, realmente é muito Sim, interessante. da O UOL Folha. Confere, né? O UOL Confere. Tem o Fato ou Fake, né, que é do Grupo Globo. Que é Então, do assim, G, né? do G1, isso entra, Maria Cecília, nessa grande mobilização contra as fake news, né? Então, assim, aqui eu até reforço esse apelo para que realmente as pessoas busquem as informações em veículos realmente respaldados, conhecidos, né? Esses realmente de notícias maiores. A gente tem muitos portais de notícias aí confiáveis, que tem jornalistas trabalhando, apurando os fatos. Busquem informações nas instituições oficiais, no próprio Ministério da Saúde, né? E dentro dessa mobilização, e aí os grandes veículos de comunicação, os grandes grupos, criaram ferramentas e plataformas como essa que a Maria Cecília citou, né, da Lupa, da agência Lupa, como, né, o Fato ou Fake do G1, mas existem também outras mobilizações de organizações sociais, existem campanhas hoje muito fortes, assim, dos três poderes, né, como a gente falou aqui, citou aqui, projeto de lei para tornar mais rígido, né, e que realmente consiga se combater de forma mais séria essa questão das fake news. Existe também uma campanha muito legal do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que desde o ano passado vem lançando vídeos, que alguns estão rodando assim na TV, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, em que ele explica bem direitinho e didaticamente o que é a fake news, né, como checar, falando, incentivando não compartilhar, né, então assim, existem campanhas educativas para isso. Eu acho que assim já está tendo mais do que nunca um olhar, né, maior sobre isso, mas que Sim. as pessoas realmente não se enganem, né? Não se deixem levar pela emoção do que aquela notícia pode trazer, né? Porque é isso que a fake news quer. Ela vem ali com um título apelativo para pegar na emoção e você vai e compartilha para milhares de contatos, né? Se você não recebe, não é um link de uma notícia, de um possível veículo de comunicação, às vezes você recebe um texto, né, com alguma informação. Ah, Camila, como é que eu vou saber? Pergunta para quem te mandou. Ó, essa notícia veio da onde? Quem foi que te passou? Né? Vamos ver aqui, antes de passar isso para frente. Então, assim, tem que ter esse olhar individual, é responsabilidade de cada um, e é importante que
se saiba que compartilhar fake news, compartilhar notícias falsas também é crime, né? Então, assim, é preciso ter esse cuidado, né? Então, assim, existe todo esse movimento, então, por isso que eu falo, hoje, a gente tem recursos, sim, para pensar duas vezes antes de compartilhar, checar duas vezes, Ah, três, quatro, se for preciso, antes de que tem credibilidade, né? Os principais veículos de comunicação que estão aí. Hoje também tem agências ligadas a organizações sociais que fazem um trabalho belíssimo de informação. Então, assim, é buscar informação realmente onde exista checagem, apuração, né? E confiabilidade, credibilidade que esses veículos, né? E responsabilidade, né, Letícia? para mim, Opa, mas agora faltou. É travou importante para mim. também a gente mencionar, né, que existe voltar disponível para todas as pessoas. Então, assim, não tenha a desculpa de dizer que não sabe como fazer. Né? A gente pode até ajudar quem está assistindo essa live, ao amigo, ao familiar, aquela pessoa do grupo da família que gosta de disseminar. Como é que pode ser esses mecanismos de checagem? E em relação ao que está sendo feito para combater de maneira jurídica mesmo, né? Porque existe, como a Camila falou, uma responsabilidade. Né? Quem está compartilhando essa notícia falsa, eles também podem ser responsabilizados por isso. Né? O governo do estado do Ceará editou, né, através de decreto, uma legislação, né, uma lei, agora muito especificamente para a pandemia, para você ver o volume de informações falsas que chegava. Né? Foi a Lei 17.207, foi feita, como eu falei, por meio de decreto, e ela veio justamente para multar quem divulga notícias falsas sobre pandemia, epidemias, quer dizer, fruto do momento que nós estamos vivendo agora. Está tramitando também um projeto de lei no Senado, que vai versar mais especificamente sobre a questão dessas notícias falsas no âmbito da internet. A internet, se vocês pensarem, é algo realmente recente, é algo novo. Né? E não existia legislação quando foram criadas o Código Penal, a própria Constituição, a internet ela não existia. E os crimes das tecnologias eles estão avançando agora, né? Mais rapidamente agora. Então é preciso ter uma legislação que venha infelizmente, frear esse comportamento que é saudável. Agora, Camila, se você me permite nesse momento, até pela minha formação jurídica, eu queria fazer um esclarecimento, certo? Sai. A notícia falsa, a propagação da notícia falsa, ela não pode vir coberta do manto sagrado, né, da questão dos direitos constitucionais à liberdade de expressão. É importante a gente frisar essa diferença. A liberdade de expressão ela existe, ela é um direito constitucional de todos os indivíduos. No entanto, para que seja configurada essa liberdade de expressão, eu não posso ter o anonimato. Muitas vezes essas notícias elas vêm pela internet por trás de uma fachada que ninguém vê, porque a internet ela não tem rosto e é disseminado uma série de notícias falsas. Então, na liberdade de expressão, o anonimato ele não pode, ele não é permitido dar cara e dizer quem é que está dizendo aquilo, né? É dado também um direito de resposta. Se eu estou falando algo de alguém, é importante que aquela outra pessoa possa dizer a sua versão. E isso eu aprendi na Unifor, quando eu estudava direito, que toda história tem 3 versões, a sua, a minha e a verdade. Então eu tenho que dar o direito ao outro de contar também o que é o seu direito de resposta. E tem que ficar claro, mais do que nunca, que uma informação ela não pode ser falsa. A informação, ela, sua raiz, ela é verdadeira.
Então, eu acho que é humanamente impossível ter alguém que defenda fake news se não estiver por trás o interesse próprio, né? A notícia falsa é um desserviço que se presta. Então, ela não pode ir à frente. E um outro limiar muito tênue é que quando eu propago essa notícia falsa, ela pode esbarrar num crime, que é o crime contra a honra da pessoa, que existe previsão no Código Penal, que é a calúnia, a injúria e a difamação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente nem lê a notícia, como você muito bem falou, e com bastante propriedade. Não é você ler, achar interessante, ai, tá falando essa notícia exatamente como eu penso, e pá, bombardear aquela informação para frente, sem se preocupar com a responsabilidade daquilo. Então, a gente tem a responsabilidade quando a gente clica e manda uma notícia falsa, inclusive criminalmente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente destrói a vida de uma pessoa, a reputação de uma empresa, e eu como empresa, como Universidade Sem Fronteiras, também me preocupo com isso, de como é que essa notícia ela está sendo disseminada, são que isso vai tomar. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa ressalva, que todos nós temos essa responsabilidade. A gente não pode se excusar dela, né? Dizer que não sabia. Isso. E aí, até completando, Maria Cecília, assim, e é importante que as pessoas entrem nessa onda realmente de combater a fake news, né? Porque, assim, é como a gente falou, existe uma mobilização das grandes organizações de comunicação, dos três poderes, das agências e organizações sociais. Agora, também, a gente também pode contribuir no combate, né, contra a fake news. Não só não compartilhando, né? Mas é também quando a gente recebe, comunicar para quem a gente recebe, né? Olha, você recebeu de quem essa notícia? Tem certeza se ela é verdadeira? Trazer essa reflexão para mais pessoas. Por quê? Porque, gente, durante essa pandemia, essas fake news causaram estragos no psicológico das pessoas. Né? Então, assim, eu tenho um caso muito claro dentro de casa. Em vários momentos, até a minha mãe ligava, minha filha, pelo amor de Deus, e isso. Eu falei, mãe, pare de ver essas notícias. Eu escolhi 2 horários do dia durante a pandemia para me informar e escolhi os veículos pelos quais eu iria me informar. Entendeu? Não adianta você ficar ali na expectativa e recebendo notícia de todo lado, né? A gente tem prejuízos grandes, e até a gente aqui comentando em outros momentos, né, Maria Cecília, dentro da própria Universidade Sem Fronteiras, muitos alunos passaram por essas questões, além do Muitos, intuito de ajudar, de muitos. compartilhar, achando que a notícia era boa, E acaba que tem um reflexo maior sobre tudo isso, né? Assim, é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque é um discurso que a gente tem na Universidade Sem Fronteiras desde o começo dessa pandemia. Ocupe seu tempo não só com notícias. É importante, como você falou, Camila, a gente vem frisando isso em todas as aulas, em todas as lives, em todas as postagens. Não é que você vai ficar alienado à margem do que está acontecendo. É importante saber, mas você não pode deixar ser uma esponja somente sugado pela notícia 24 horas sobre 24 horas. Existe uma infinidade de coisas que podem ser feitas e também se informar, né? É importante deixar isso, porque senão você começa a ver, aí você começa a se colocar, porque eu faço parte do grupo de risco, eu tenho doenças crônicas, e aí como é que eu vou fazer? E aí eu vou morrer, porque fulano morreu. Então, isso leva a uma escalada que muitas vezes leva à depressão. Eu não sou da área da saúde, longe de mim estabelecer esse tipo de relação, mas quando a gente liga para os alunos da Universidade Sem Fronteiras, a gente nota que às vezes existe uma contaminação por essas notícias. Então, a responsabilidade não é só compartilhar, vai também para com o outro. E eu acho, Camila, que a gente tem o dever, apesar de não ser o tema da nossa live, de falar uma coisa. Às vezes, eu compartilho uma notícia que eu acho que é bacana, mas por trás está velado um preconceito. Por trás está velado também, sabe o quê? O meu medo.
Então, eu estou ajudando a divulgar esses sentimentos que não levam ninguém a nada. Então, é importante nesse momento a gente fazer essa reflexão. Por que que eu estou compartilhando uma notícia que não vai agregar em nada? Eu não sei se é verdadeiro, só vai gerar o pânico e o caos. Olha, notícia ruim e coisas negativas, o mundo já está cheio. Vamos ser porta-voz de coisas boas. Não é ser alienado, mas efetivamente levar o bem, sabe? Difundir o que Exatamente. realmente vale a pena. Eu acho que nesse Exatamente. momento as redes sociais, elas podem ter esse papel também. Sabe, as redes sociais, elas levaram a informação a um nível exponencial enorme, porque todo mundo tem um celular na palma da mão e pode ser agente de multiplicação de notícia. Então, eu acho que chegou o momento da gente repensar como é que eu posso ser o canal do amor, o canal da esperança, de ligar para uma pessoa que muitas vezes está só. Como é que você está? Mandar uma mensagem de esperança e não só disseminar coisas ruins que não levam ninguém a nada, né? O ódio, a raiva, o rancor. Eu acho que isso essa é uma reflexão que ela é cabível e é muito pertinente nesse momento, né? Muitas vezes revestida daquela compartilhamento, eu estou também me mostrando um pouco através daquela notícia. Né? Eu acho que isso é uma reflexão que vale a pena a gente trazer nesse momento. Mas aí, Camila, eu queria te fazer uma pergunta. E a imprensa no meio de tudo isso, né? Os jornalistas que têm um papel tão importante de levar a verdade e escrever a nossa história. Você, como jornalista, daqui a 30 anos, olhando para os fatos que foram ditos hoje, como é que você escreveria a nossa história? Nossa, olha que é difícil, assim, na verdade, até hoje é difícil a gente passar um olhar sobre tudo isso, conseguir assimilar e escrever, né, tudo isso, mas assim, mais do que nunca, eu acho que os jornalistas, os veículos estão empenhados em combater esse tipo de situação, esse tipo de fake news, né? Mais do que nunca é fundamental o papel da imprensa, né? Que por muitas vezes é criticada, por muitas vezes, né? A gente sabe, sim, que existe por trás alguns interesses entre A ou B ou C, enfim, né? Mas falando dos veículos que agem com responsabilidade, com compromisso com a notícia, né? Que são muitos e que, enfim, mais do que nunca tem que ser valorizados, né? Tem que ser valorizados os profissionais para você entender uma notícia quando chega para você que é transmitida por um jornal na TV, ela passou no mínimo por 10 profissionais, né? 8 a 10 profissionais. Então, aquela notícia, aquela informação chegou para o produtor foi apurar, pautou para o repórter ir lá, o repórter faz a apuração, chega para a edição, para mais uma revisão, vai para o apresentador, para o editor-chefe, para depois ser noticiada, né? Então, assim, existe todo um trabalho por trás da notícia para garantir que chegue até você um recorte daquele fato, né? Porque a gente sabe também que a notícia, ela é um recorte de um fato, né? As pessoas ali, ela tem que transmitir a principal informação com as principais fontes, normalmente, quase sempre com fontes realmente oficiais, né? E, claro, trazendo muita humanização à situação e o depoimento das pessoas envolvidas, né? Mas o jornalismo, mais do que nunca, ele tem um papel determinante e fundamental, né? Então, eu espero que, assim, a gente consiga encontrar cada vez mais recursos, e aí eu acho que entra muito no âmbito da tecnologia, né? No compromisso dessas plataformas, né? Né? E até e milionárias que ganham muito dinheiro, né? Facebook, WhatsApp e tal, por conta dos usuários. Então, que elas realmente busquem formas, né, enfim, tecnologias e recursos para que nos ajude a combater esse tipo de informação. E até citando um movimento nesse sentido, o Google anunciou essa semana que vai pagar notícias para os veículos de jornalismo profissional, né, para o Google News. Então, o Google News, uma plataforma de notícias, então todas as notícias que passarem, né, a ter lá no Google News, elas vão ser realmente notícias vindas de redação, né, de jornalismo profissional. Então, isso já é um reflexo, né, de também esse movimento de buscar realmente por veículos e fontes de credibilidade, né, de respaldo. Então, assim,
Você vê né, uma grande empresa aí como o Google, né, assim, já mostra essa preocupação e é necessário ter, né, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre né, enfim, o universo que ele nos traz. Então, assim, é desafiador, tipo, o profissional da comunicação é cada vez mais desafiador, porque, assim, hoje as pessoas, elas recebem informação não é só pelos veículos de comunicação, não é só pelos veículos de fake news, elas recebem informação pelo famoso, né, pelo jogador, pelo atleta, pelo político, né? Então essas pessoas também às vezes são até reféns, outras vezes nem tanto, mas elas vão lá e compartilham uma notícia, uma informação que elas mesmas não tiveram o cuidado de checar, e aquilo ali tem um peso muito grande, porque eles têm milhares de fãs, seguidores e pessoas que acompanham, né? Então Mas eles têm uma nós, responsabilidade é, também, mas nós né? também temos nossos seguidores, né? Que são nossos amigos, as pessoas da família. Então, Exato. mesmo recebendo, mesmo vendo, vamos ter um filtro. E eu queria realmente, achei maravilhosa a sua fala e parabenizar todos os profissionais da comunicação, porque vocês estão fazendo um papel fundamental junto com os profissionais de saúde nesse momento, de levando a informação, de estar na linha de frente, muitas vezes até se arriscando, mas para levar a informação mais precisa, né? Quero parabenizar você, a Isabel Gurgel, que está aqui na live, a Ian Gomes, em nome de todos os jornalistas, pelo trabalho fantástico que vocês fazem. E que realmente, nesse momento, é essencial. Porque a gente só pode ter essa notícia através de vocês, através da informação e de fontes seguras, que é o que a gente está falando aqui todo o tempo. Algumas perguntas foram ao longo da live e foi respondendo, né? A Ana Maria e a Fátima Eugênia queriam saber como é que a gente sabe se uma notícia é ou não é falsa, né? A Lucila, ela colocou que recebe muita fake news pelo WhatsApp, né? Através de alguns alunos idosos. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que o nosso tempo já está perto do fim. Como é, se você sabe isso, se o maior volume de fake news é por esses grandes robôs ou por nós que somos feitos de a gente compartilha pelo WhatsApp? Existe opção, ou se você sabe se isso é maior paro de maneira propositada, ou se é através da gente que, por falta de informação, compartilha. Na verdade, existe a questão da desinformação e essa questão das fake news. Existe sim uma grande indústria, infelizmente, que é alimentada por pessoas que têm dinheiro e que querem investir nesse tipo de fake news, né? Existe sim essa compra de sistemas de robôs. São robôs, sim, muitos robôs disparam fake news. Existe todo um trabalho criminoso por trás disso mesmo, de pessoas que são contratadas para desenvolver sistemas para fazer o disparo de fake news. Isso existe. E acho que a maioria das fake news vem por isso, sim. A grande questão é o compartilhamento, né? Que aí a responsabilidade é nossa. Existe o disparo, mas se a pessoa receber e não compartilhar, é a verdade de pessoas. Mas se ela compartilha, aí já multiplica aí, né, o número de pessoas alcançadas por esses robôs, por esses sistemas. Infelizmente existe e realmente tem que ter uma investigação mais intensa, né, enfim, por interesses de A ou B, né, sim, infelizmente, né, esse tipo de gente que investe muito dinheiro em disparo de fake news com interesses, sejam, sei lá, políticos, sociais, ou enfim. Infelizmente existe sim. E é a grande É, maioria. e a grande maioria, infelizmente. Mas é isso, gente. Eu adorei o bate-papo, Camila. Podia ficar aqui um bom tempo a Também. mais. Eu acho que assim, algumas perguntas que foram feitas, a gente, a maneira que foi falando, à medida que foi falando, acho que já foi esclarecendo. As pessoas interagiram bastante. Projeto, né? A cada 15 dias. E aí, fiquem atentos às nossas redes sociais para saber os próximos temas. Eu quero agradecer demais a disponibilidade da Camila, né, os esclarecimentos que ela deu, que eu acho que foram super relevantes. E eu gostaria de pedir de quem esteve aqui, ouviu essa live, ajude a divulgar esses sites de checagem,
que a gente não seja feito robô. Nós não somos robôs, nós somos humanos capazes de pensar e de sentir. Então, ao compartilhar a notícia, vamos praticar empatia, vamos colocar no lugar do outro, vamos checar se aquilo é verdade. E eu acho que a gente tem realmente esse mínimo de responsabilidade para conosco e para com o outro, até para transformar o mundo numa verdade absoluta e não numa meia-verdade. Eu acho que meia-verdade ninguém gosta. Muitas vezes a gente vive uma corda para ela. Muitas vezes é muito melhor uma pior verdade do que a melhor mentira. Então, sejamos responsáveis e praticando sempre a liberdade de imprensa, de expressão, mas levando informação com responsabilidade, né? Camila, muito obrigada, Maria. Suas últimas palavras e considerações. Exatamente, obrigada. Você resumiu tudo aqui, né, que a gente falou, e é exatamente isso. Muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui, dividindo esse espaço com você, é uma honra, estou à disposição sempre. E vamos juntos aí combater, né, essa questão da fake news. Se tiver dúvida, não compartilhe, vamos quebrar essas correntes aí que não vem agregar nem somar nada, né? E é isso, obrigada, viu, gente? Uma tarde ótima. Exatamente. Gente, obrigada por terem com os cursos na plataforma. Ixi, falhou um pouquinho aqui. Online. E vocês podem nos contactar, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. Travadinha aqui no final, mas é porque eu acho que o tempo já está no limite. Tá bom? Até a próxima. Tchau, boa tarde. Pela parceria. Até mais. Obrigada, tchau, obrigada também, gente. Excelente domingo.